E aí a gente estava falando de advogado, de perícia, tal, e eu me lembrei que, se eu não tiver enganado, o caso famosíssimo no Brasil daquele maníaco do parque, apareceu advogado também, não foi assim? O Maníaco do Parque também teve bons advogados, né? Porque é um caso, talvez um dos casos de maior repercussão, porque é um caso demorado, né? Foi, pra você ter uma noção, ele teria matado 11 meninas e só encontraram o corpo de 7. Porque o Parque do Estado, para quem nunca foi, é monstruoso de grande. Eu fui com a minha equipe lá para gravar, na cena do crime, eu não tinha noção. E aí eu pude verificar o porquê que o próprio maníaco do parque não conseguiu dizer onde estavam os outros corpos. Porque lá é muito grande. Ele apontou 7 corpos de 7 moças. Os mais recentes, acho. E o caso curioso é que ele negava o crime, né? Ele passou um tempo negando. E eu me recordo que naquela oportunidade a mãe dele estava muito brava com a imprensa, porque a imprensa acusava ele como sendo o autor das mortes das meninas de 20 e 22 anos. E eu me lembro de uma reportagem, de uma entrevista que foi feita com ela, junto com um monte de gente, em frente ao Palácio da Polícia. Eu estava lá com a Rede TV e ela estava muito brava. E ela acusando os jornalistas, acusando todo mundo, dizendo que o filho dela não era o maníaco, que a polícia estava enganada. Bom, passou uma semana, ele confessa todos os crimes. E aí eu encontrei com ela, junto com outros jornalistas, e aí eu fiz a pergunta para ela, né? Eu perguntei assim para ela, a senhora estava muito chateada com a polícia. A senhora estava ofendendo aos jornalistas, né? E agora que seu filho confessou? E eu fiquei curioso para ver a resposta dela. E ela olhou para todo mundo e falou assim, olha, ele é o meu filho. Eu não concordo com o que ele fez, mas eu vou defender, vou ficar do lado dele até o final, ele que cumpra a pena dele junto comigo. Coisa de mãe. Mãe é mãe. Coisa de mãe. Tá? Mas foi uma cena marcante, naquele caso. Acredito. Agora, eu resolvi, quando eu lancei o Na Cena do Crime, investigar mais esse caso através de laudos. Né? Porque a gente sabia na época, os laudos acabam sendo divulgados depois. E eu encontro inicialmente esta imagem, olha. Tá? Essa imagem é o seguinte. O maníaco do parque, ele matava mulheres. Mas a pergunta é, Pires, ele matava para quê? Porque tem que ter um motivo. Era raiva? Ele era um estuprador? O que ele era? Qual a motivação para fazer? Qual a motivação? Exato. E aí, a minha equipe da Cena do Crime, a gente foi entrevistar o Dr. Guido Palomba, que participou do caso, e ele foi muito nítido quando ele mostrou... Essa imagem você está falando? Essa imagem. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso. Certo. Ele não tinha vontade sexual. Ele foi declarado por ele e constatado que ele era um necrófilo. Ah, tá. O que é necrófilo? São pessoas que têm prazer em morto. E ele era um necrófilo canibal. O prazer dele não era de necrofilia, parte sexual dele com a menina. Não, era morder. Então o prazer dele era morder as vítimas. E aí, por que foi feito isso aqui? O delegado, quando foi encontrando os corpos, percebeu que ela tinha mordidas no corpo. Mordidas no seio, nas nádegas, na virilha, na barriga, mordidas. E aí, como ele estava negando no início, foi tirada toda a arcada dentária dele por um dentista e depois comparado com as mordidas nos corpos. E houve uma coincidência. E logo em seguida ele confessa. E aí, na cena do crime, eu consegui uma entrevista dele onde ele fala, eu sou canibal. Ele fala? Fala! O prazer dele era matar, não era matar por matar, porque ele queria depois morder. Então, o que ele confessa? Ele matava, ele mordia e ia embora. No dia seguinte, ele pegava a motinho dele e voltava lá. Ele mordia de novo. E ele fazia isso por 3, 4 dias até o corpo começar a cheirar. Quando o corpo começava a cheirar, ele abandonava o corpo, voltava a uma normalidade, até vir e a vontade de novo. A vontade de matar e morder.
aí ele ia buscar uma nova vítima. Então ele não teve parte de... nos crimes deles não teve nenhum estupro? Ou não teve? O porquê não teve? Olha que nós descobrimos isso no inquérito policial. O inquérito policial descobre que ele era praticamente impotente. E ele era impotente por quê? Porque ele teve uma namorada com 19 anos que ele conheceu na Rua Augusta. Naquela época tinha as chamadas góticas. Góticas, aquelas meninas que se vestem de preto. Pintava o olho e tal. Só que essa namorada gótica, ela era sádica. Ela gostava de agredir. Ela tinha prazer em agredir. E ele tinha prazer em ser agredido. Ele era um masoquista. E ela, na relação sexual que tinha com ela, ela agredia o pênis dele. E aí concluíram que dela levar... Ele ficou impotente. Dela levar tanta pancada no pênis, ele desenvolveu um negócio chamado fimose número 2. A fimose número 1 é a fimose quando o garoto nasce com a fimose. Dele não, foi desenvolvida uma fimose grande por causa das pancadas que ele levou. E aí, ele conseguia ter um pouco de ereção, mas ele não conseguia penetrar. Olha que curioso. Bom, então ele não tinha interesse sexual. Em seguida, ele termina com a gótica e ele morou junto com uma mulher trans. Essa mulher trans, eu consegui uma entrevista, ela fala com todas as letras. Eu gosto dele, ele é boa gente, foi bom marido. Aí veio a pergunta, mas a senhora não tem alguma queixa? Ela falou, tenho. É que ele era passivo. Nossa. Ela mesmo fala que ele não tinha vontade porque ele tinha esse problema no pênis, a fimose número 2. E aí, ela falou, olha, o único problema é que eu tinha que ser ativa com ele e ele não conseguia. E essa era a minha insatisfação. E aí, eles terminaram o casamento. E ele volta a ser solteiro e aí começa a vontade de matar. Bom, a vontade de matar... Na cena do crime, eu conto a história dele inteira. Porque o crime, você não pode contar só o crime. Sim. É muito pequeno. Tem que buscar. Você tem que buscar os motivos, quem era a história de vida da pessoa. Você tem que buscar a história. E a história de vida dele, gente, é um negócio complicado. Primeiro, que ele foi trabalhar com 9 para 10 anos num matadouro de boi. E o matadouro de boi, eu não sei como é atualmente, mas antigamente, e ele narra isso, para matar o boi entrava naquela fileira e ele... Na pistola de ar comprimido. Não. Era pancada. Ele vinha com... A pessoa tinha um porrete. Não era um porrete, uma marreta. Era uma marreta. E o cara vem e dá uma pancada na testa do boi. E aquela pancada o boi cai já morto. Então, antigamente, esse era o método de matar boi. E ele via isso, ele ajudava no matador e via isso. E com 12 anos, já colocaram ele para dar a marretada. Nesse ínterim, ele teria sido abusado por um tio, sexualmente. Então, veja... A construção da personalidade. A construção desse garoto, ok? Até então, garoto. Que lá na frente redundou numa pessoa perversa e com uma vontade canibal. Bom, tudo isso a gente mostra lá numa cena do crime com laudo. Bom, só que a gente foi levantar todos esses anos de cadeia, que já se completaram 27 anos e 8 meses de prisão. Acho que uma das mais longas, eu acho que eu vi Só que, acontecer. Em 2028 acaba a pena dele, são 30 anos que ele tem que cumprir. Porque ele pegou 170 anos, mas na época dele só pode cumprir 30. Então, em 2028, ele vai ser colocado em tese em liberdade. E agora, eu quero te trazer 3 grandes novidades. 3 grandes novidades. A primeira, nós descobrimos, tem 60 dias, que ele, sozinho, arrancou todos os dentes da boca. Na cadeia.
Ele arrancou como penalidade dele mesmo pra ele. Então, ele arrancou. Isso é fato comprovado, tá? Não é... Não é- Eu não ouvi dizer, é verdade. Aí eu quis saber da pessoa que me informou como que ele arrancou. Porque como é que se Como é que arrancou o você- dente? na Eu não cadeia? sei. Eu tive que arrancar os meus dentes do siso, o dentista lá é um trabalho desgraçado. Como é que ele arrancou? E aí, ele utilizou de uma metodologia antiga, pessoal de interior, que não tinha dentista, porque ele estava trabalhando na cadeia, está trabalhando na cadeia, costurando bola de capotão. E ele tem lá uma certa linha, e ele amarra aquela linha, Vai. e aí ele dá um tranco e puxa os dentes. E aquela linha da bola é uma linha resistente. Resistente. Então ele arrancou todos os dentes da boca. Então, essa é a primeira notícia. Mas aí a pergunta é, por que que ele fez isso? E aí, conversando com psiquiatras, a conclusão que nós chegamos. Ele se prepara para o exame criminológico para ele não ter empecilho de ser solto. Olha o raciocínio. Se ele é um canibal, é porque os dentes dele tem que arrancar um pedaço de alguém. É o pensamento do psicopata, né? Do homicida. É literal, assim. Então, Eu se- arranco o dente, eles vão Se ele só vão arranca morder. os dentes, ele não teria mais vontade de ser um canibal. Então, na cabeça dele, se o meu problema é a Era vontade de matar através de morder, da mordedura, se eu arrancar os meus dentes, eu não tenho mais vontade. Então, esse é o primeiro conclusão. Segunda coisa que nós descobrimos, e eu acho que eu mandei uma foto para você disso, que é uma foto em que ele estaria se feminilizando na cadeia. Tá? Por quê? Porque no laudo psiquiátrico diz, isso psiquiatra do Estado, que ele sempre teve o desejo de ser mulher. Tá? Isso é no laudo dele. Que loucura isso, né? O laudo dele. Tá? Bom, e a terceira novidade. Ele praticamente não envelheceu. E eu tenho uma teoria, que eu fui diretor de cadeia, que preso envelhece muito menos que uma pessoa na rua. Sim. Ele não tem preocupação, é impressionante. Presos que cumpriram longas penas, tá? Eles não envelhecem como uma pessoa normal. Essa? Então, essa foto é a foto muito recente em que as pessoas que me disseram que ele está se feminilizando. Tá? Agora, na cabeça de um doente mental, ele tem certeza que ele vai conseguir sair. A pergunta que ele deve ter esse feito. E gente lá falou para ele, você vai sair na rua, os caras vão te arrebentar no cacete. Porque ele é muito conhecido. E aí, nos últimos 60 dias, de uma hora para outra, ele começou a comer exageradamente e ele se tornou uma pessoa gorda. E você não reconhece mais ele. E eu mandei a foto para você. Cara, como a mente de um cara desse... Então, aqui ele estava magro. Olha, essa foto ele tem 25 anos de cadeia. Tá do jeito que ele entrou. Tá do jeito que ele entrou. Ele só cortou o cabelo. Só que agora tem a foto que eu mandei para vocês Vai procurar, que você procura não aí. reconhece. Irreconhecível. Se soltarem ele hoje, ninguém vai saber que ele é o maníaco do parque. E ele já tá maquinando tudo isso. Na minha mente, no meu trabalho de estudo, por que um cara engorda de uma hora para outra se ele passou tantos anos e não engordou? Como consegue? E ele está hoje com 120. Olha isso. Não é possível. Você diz que é ele? Não é possível. A hora que eu recebi essa foto do senhor hoje, da equipe do senhor, eu falei, mas quem que será que é esse cara aqui? Acho que veio errado. Eu acho que veio errado. Eu achei que eu tinha recebido foto errada. Então, naquela outra foto, ele cortou o cabelo. E ele tem cabelo, ele não é careca. Só que, se ele sair desse jeito, ninguém vai dizer que... E ele vai poder ter uma vida normal. Gordinho. E sem cabelo. Lordelo, vamos ser sinceros com a nossa experiência de polícia. Não tô acusando ninguém, nem... Os caras estão se preparando para matar de novo.
Não. É um perigo. Porque ele tá fazendo tudo Não, para dar certo pra ele para sair. ele e um perigo para os outros. O pensamento de um maníaco, de um psicopata é esse: eu preciso criar caminhos para ficar livre de novo para acontecer o que vai acontecer. É muito perigoso. Agora, nós temos que entender que a grande maioria, 99,9% de gente perigosíssima como ele, cumpriu a pena, vai embora. É. Lei é lei.